Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, terceiro domingo após Pentecostes, damos prosseguimento à ênfase no crescimento, na fé, no discipulado e procuramos nesta época, neste período do ano, amadurecer, caminhar e seguir na direção de Cristo, na direção da cruz. O nosso texto proposto para hoje é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Repetindo, Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Eu quero fazer a leitura na íntegra e depois nós vamos retomar versículo a versículo aquilo que há de maior destaque, para ao final trazermos as implicações para o discipulado. Vamos juntos? Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: "O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas?" Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: "Eu estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for." Então Jesus disse: "As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar." Aí ele disse para outro homem: "Venha comigo." Mas ele respondeu: "Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai." Jesus disse: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus." Outro homem disse: "Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família." Jesus respondeu: "Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus." Eis a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Retomando então aqui os nossos versículos, o primeiro destaque que precisamos fazer é ao primeiro versículo, versículo 51, quando nós lemos: "Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém." Jesus vai para Jerusalém, mas vejam, isso inicia no final do capítulo 9. E o Evangelho de Lucas possui 24 capítulos. E apenas no capítulo 23 que Jesus vai estar em Jerusalém para cumprir a sua missão, a saber, ser crucificado. Portanto, mais da metade do Evangelho de Lucas é dedicado à ida de Jesus a Jerusalém para sofrer, para beber do cálice de sofrimento. O ministério de Cristo tem o seu auge, o seu apogeu, o seu ápice na cruz. E Jesus sabe muito bem disso. Quando nós lemos: "Ele resolveu ir para Jerusalém", é uma decisão que Jesus toma. Ele sabe o que ele precisa passar para cumprir a sua missão. E ninguém vai fazer com que Jesus morra. Jesus sabe. Ele vai se entregar. Ele vai cumprir a sua missão. O ministério de Cristo é um ministério
que caminha para a cruz. Por que isso é importante? Porque no texto de hoje, nós estamos diante de necessidades, urgências, possibilidades acerca do discipulado. Ser discípulo de Jesus é seguir Jesus. Se o ministério de Cristo tem o seu auge, o seu apogeu, o seu ápice na cruz, seguir Jesus significa caminhar em direção à cruz. Então nós temos o nosso segundo destaque dos versículos 52 a 56. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. Jesus está indo para Jerusalém, mas ele manda alguns mensageiros, alguns discípulos à frente para anunciarem que ele está vindo. E no caminho, esses mensageiros vão entrar na região de Samaria. E aí nós precisamos lembrar que os judeus não se davam com os samaritanos. A cidade santa para os judeus era Jerusalém, para onde Jesus estava caminhando. A cidade santa para os samaritanos era Samaria. Então, quando os samaritanos ouvem falar que Jesus está passando ou está para passar na terra deles, mas ele está para passar, ele não vai ficar ali, ele não está indo para Samaria, ele está indo para Jerusalém, os samaritanos se indispõem com os discípulos de Cristo e dizem que não querem recebê-lo. Então, Tiago e João, conhecidos como filhos do trovão, ao saberem disso, ficam possessos de raiva. Eles querem contrapor toda a animosidade e a agressividade que os samaritanos lançaram sobre eles e sobre Jesus, e por isso se aproximam de Jesus e propõem: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com esta gente, com estas pessoas ingratas que não reconhecem que o Senhor é o Cristo, que não reconhecem que devem conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. E de repente eles estavam esperando de fato uma resposta enérgica de Jesus. Talvez eles se espelhassem na figura de outros profetas que pregaram a lei, que profetizaram a destruição sobre os ímpios, que até mesmo pediram para que Deus lançasse fogo do céu, como o caso do profeta Elias. Porém, Jesus vira-se para eles e os repreende. Não, a natureza do discipulado não é se contrapor a opositores, se vingar, buscar justiça aqui e agora, guerrear, lutar contra, tomar um tapa e dar outro. Não. A natureza do discipulado de Cristo, aqui nesta terra, nesta vida, neste mundo, é virar a outra face. É não se vingar. É não buscar a justiça com as próprias mãos. É entregar nas mãos de Deus. É tentar sim testemunhar, é tentar sim levar Cristo para todos, mas quando não houver aceitação, é seguir em frente. O nosso papel já foi feito. Então nós temos agora 3 personagens importantes para entendermos uma diferença que vai ocorrer diante de Jesus. O primeiro desses personagens é um potencial seguidor de Cristo. Alguém que é impulsivo, alguém que quer seguir Jesus, que está feliz, que está contente, que se aproxima de Jesus e diz assim: Jesus, eu quero segui-lo. E de repente, o que nós poderíamos esperar é uma reação positiva de Jesus. Sim, venha me seguir, venha conosco. Mas não é o que Jesus faz. Quando
ele está em direção a Jerusalém, em direção a Jerusalém. E no caminho, um homem diz a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus diz a ele: as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Jesus dá um banho, joga um balde de água fria em toda aquela impulsividade, em toda aquela empolgação, pois era necessário expor aquele homem que seguir a Jesus não significa ter as benesses deste mundo, alegria, prosperidade, tudo do bom e do melhor. Pelo contrário, significa não ter conforto, significa não ter onde repousar a cabeça, significa a cruz, que não necessariamente tem a ver com morrer crucificado. A cruz do discipulado, o custo do discipulado é custoso, é difícil, é árduo. E Jesus adverte claramente os seus discípulos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E então nós vamos ter mais duas figuras que vão ter contato com Jesus, mas que vão dar desculpas para segui-lo. Jesus diz a outro homem: venha comigo. Mas ele vai responder: Senhor, primeiro deixe que eu sepulte o meu pai. E mais uma vez nós somos surpreendidos pela reação de Jesus, porque racionalmente falando, humanamente falando, nós poderíamos esperar que Jesus dissesse: sim, sepulte o seu pai e logo depois venha conosco. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Talvez pudéssemos pensar: mas Jesus aqui foi meio seco demais, foi até ignorante com aquele jovem rapaz. Poxa, ele só queria sepultar o seu pai. Como é que os mortos vão sepultar os mortos? Mas o que Jesus está ensinando aqui a ele, aos seus discípulos, à igreja e a nós, é que o reino de Deus é algo urgente, é algo que deve ser colocado acima. Por isso, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado para não colocar outras coisas à frente do reino. E por último, temos mais um personagem, mais uma figura que vai ter contato com Jesus. E ele diz assim: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus responde: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Quem quiser seguir Jesus não deve olhar para trás, mas olhar para frente. E muitas vezes olhar para trás significa se iludir com as promessas deste mundo e desta vida, mas se perder nestas ilusões e não se apoiar e não se apegar ao que Jesus promete, ao que temos pela frente: vida eterna. Analise o custo do discipulado e você verá que vale a pena seguir a Cristo, mas não será fácil. Que Deus te abençoe e que você possa seguir a Jesus. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.